Vamos abrir as nossas Bíblias, João 13, 21. Evangelho segundo João, relatos do que Jesus fez nessa terra, segundo a visão e a ótica do apóstolo João. João capítulo 13, 21. Enquanto os irmãos vão procurando o Evangelho de João, a qual nós conhecemos como o quarto livro do Novo Testamento, na verdade, Evangelho não é Novo Testamento. Evangelho é ainda o quê? Antiga Aliança. O Novo Testamento começa onde, irmãos? Onde começa a Nova Aliança? Na cruz de Cristo. Então, onde o Evangelho conta da crucificação e da ressurreição, ali sim é Novo Testamento. Amém? Para que não haja confusão. João capítulo 13, versículo 21, vamos ler. Tendo Jesus dito isto, turbou-se, moveu-se no seu espírito e afirmou dizendo: na verdade, vos digo que um entre vós há de me trair. Amém? Prestaram atenção? Jesus estava reunido com seus discípulos, ele tinha lavado os pés dos seus discípulos. Pedro disse: o meu tu não vais lavar. E ele falou para Pedro que se ele não lavasse os pés dele, ele não teria parte com ele. Pedro falou: então pode lavar. E Jesus, naquela reunião íntima com seus apóstolos, com seus discípulos, com a sua elite, assim dizendo, seus 12, ele diz: em verdade eu vos digo, que um de vocês vai me trair. Quem era esse um? Quem era? Quem? Judas, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, aquele que foi até os seus perseguidores e contou para eles onde Jesus estava, recluso. Quantos aqui, seja sincero nessa manhã, quantos aqui já sentiram raiva de Judas? Levanta a mão. Sorte dele que eu não conheci ele. Não é assim que nós pensamos? Porque ele traiu o Senhor, realmente ele traiu o Senhor. E nós sentimos muita raiva de Judas. E eu creio que nessa manhã nós sentiremos raiva de nós mesmos. Porque nós seremos confrontados pela palavra. Que assim como Judas traiu o Senhor, muitas vezes nós traímos o Senhor, já traímos ou continuamos traindo. Amém, irmãos? Eu creio que o Senhor está nos encaminhando para um momento onde nós vamos nos desembaraçar de toda hipocrisia. O Senhor está exigindo da sua noiva. Jesus falou: aquele que não tiver vestes brancas não entrará nas bodas do Cordeiro. Aquele que não tiver as suas roupas limpas não entrará para as bodas do Cordeiro. O irmão falou essa manhã: o nosso Senhor está voltando. Aí se ele não voltar, eu vou continuar trabalhando, vou continuar pregando, vou continuar sendo fiel. Só que os sinais nos apontam para a sua volta iminente. O cenário, irmãos, está se moldurando para que Jesus volte na nossa geração. Amém? E o que ele vai encontrar? Será que os traidores subirão com ele? Será que traidores subirão com o Senhor? Traidor tem uma chance de subir, irmãos. Todos somos traidores, todos já traímos. Todos podemos até nos encontrar no estágio de traição. Mas todo aquele traidor que se arrepende alcança misericórdia. Amém? O título dessa mensagem, baseado nesse versículo, ao qual Jesus: dentre vocês há um que vai me trair. A pergunta que eu faço nessa manhã, irmãos: o que tem te seduzido a trair o teu Senhor? Amém? Todos os personagens bíblicos, e nós, de uma certa parte, somos personagens bíblicos, nós somos partes da história da igreja, da história de Cristo. Todos aqueles que traem o Senhor é porque são seduzidos por alguma coisa. Tiago capítulo 1, versículo 12 em diante, ele diz que ninguém ao ser tentado, ninguém ao ser seduzido, diga: eu fui seduzido por Deus. E nem tampouco seduzido pelo diabo, como se aquilo viesse dele.
Ele é apenas quem? O agente. Nós somos seduzidos, somos atraídos, enrolados pelos nossos próprios desejos. Mateus 26, 14. Nós vamos descobrir por que Judas traiu Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? O que vocês têm para me oferecer? Se eu entregar ele? E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então Judas buscava oportunidade para trair Jesus. Amém? Em João capítulo 12, no versículo 6, quando conta a história da mulher que quebrou um vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus, lá diz que Judas repreendeu ela, que ela tinha desperdiçado algo de valor, e ele diz assim: isso deveria ser vendido e dado aos pobres. Só que João relata no seu evangelho que Judas não estava preocupado com os pobres. Ali diz que ele ficava com a sacola do dinheiro. Sim, Jesus recebia ofertas para se manter. E quem é que ficava com a sacola do dinheiro, irmãos? Judas. E João relata que Judas era o quê? Ladrão. Amém? Sabe por que ele traiu Jesus por 30 moedas? Porque ele era ganancioso. Amém? Quantas vezes, irmãos, a nossa ganância, a nossa cobiça já fez com que nós venhamos trair o nosso Senhor? Quantas vezes? 30 moedas de prata foi o preço da traição. Foi o preço que Judas vendeu a sua salvação. Tinha outras coisas ainda que motivavam Judas, mas tudo por ganância. Judas queria que Jesus se revelasse como um libertador, alguém que viesse reinar sobre essa terra. O coração dele, irmãos, estava cheio de cobiça. Essa semana eu estava com meu irmão na fé, e esse irmão mandou uma mensagem para o irmão dele na carne, e ele falou: meu irmão, Jesus está voltando, meu irmão. E esse irmão disse para o irmão da carne, ele disse: irmão, eu não vou subir. Eu não vou subir porque eu sou muito ligado aqui na terra. Ele sabe que Jesus vai voltar, mas ele vai vender, está vendido, porque ele é ligado nessa terra, nas coisas dessa terra. E eu falei para esse irmão: diga para o teu irmão, realmente ele não vai subir. Amém, irmãos? A Bíblia diz que coração dividido, casa dividida, não subsiste. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus 27. Quero pincelar várias situações. Talvez tu não é ganancioso, tu nunca venderia Jesus por dinheiro. 27, 17. Acharam? Aqui nós vamos ver a história dos sacerdotes, aqueles que pagaram as 30 moedas de prata para Judas. Nós vamos entender por que eles mataram Jesus. Eles tinham conhecimento, eles viram os milagres, eles viram os sinais, eles tiveram a compreensão que Jesus era o Cristo. Mas mesmo assim eles traíram Jesus. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Versículo 18. Porque Pilatos sabia que os fariseus, que os sacerdotes tinham entregado Jesus, tinham traído Jesus. Por causa de quê? O que está escrito ali? Inveja. Os fariseus, os religiosos, os da religião judaica, falaram para Pilatos que tinha poder de soltar Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Amém? Por inveja. Quantos e quantos, irmãos, por inveja, por ganância, têm traído Jesus? Inveja de quem? De Jesus? Nesse caso, sim. Muitas vezes, no nosso caso, inveja dos nossos irmãos. A partir do momento que a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu irmão, se o meu irmão se alegra, o que eu faço com ele? O que eu faço? Eu me alegro. E quantas vezes
em vez de nos alegrar no sentimento que vem de inveja pelo nosso irmão, achando que não é justo, que não é merecedor. Quantas vezes, irmão? Cada vez que tu vê o teu irmão se alegrando no Senhor e o teu sentimento for de inveja, desejo estar no lugar dele, tu está extraindo Jesus por inveja. Porque Jesus falou que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Vamos continuar mais um pouquinho. Vamos ver por que Pilatos traiu Jesus. 27, 22, versículo. Disse Pilatos. Pilatos ficou convencido que Jesus era inocente ou não? Ficou ou não ficou? Ficou. A sua esposa falou: meu marido, não crucifique ele, porque eu tive um sonho essa noite que muito me perturbou. Mas Pilatos decidiu, preferiu trair Jesus. Versículo 22. Disse-lhes Pilatos: que fareis então? Que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles disseram: o seu povo, o povo de Cristo, disse: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Pilatos falou: me apresente uma prova. Eles apresentaram prova? Não. Eles falaram: nós queremos que ele seja crucificado, porque nós temos inveja dele. Porque ele veio tirar a glória que esse mundo nos oferece. Nós não queremos esse Cristo. Olha o que Pilatos fez e por que ele fez. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Amém? O que Pilatos foi aqui, irmãos? Por que ele traiu Jesus? Ninguém sabe. Por que Pilatos traiu Jesus? Por covardia. Ele estava tentando salvar Jesus. E o poder estava na mão dele. Ele falou: o que vocês querem que eu faça? Querem que eu solte? Querem que eu açoite? Querem que eu crucifique? A decisão estava na mão dele. Ele era o governador da Judéia. Só que a Bíblia diz que ele não estava conseguindo argumentar com o povo. Ele queria ficar bem com Cristo e bem com o mundo. Não tente. Todo aquele que tenta ficar de bem com Cristo e com o mundo se constitui traidor do Senhor por covardia. Toda vida que tu quiser amar o Senhor e amar teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu marido, tua esposa, quando haver qualquer tipo de conflito e por covardia tu ceder, as tuas mãos não estarão limpas. As mãos de Pilatos, irmãos, não estão limpas do sangue de Cristo. Amém? Aí tu vai dizer: mas Jesus tinha que ser crucificado. Tinha, mas foi pelas mãos dele. As mãos dele estão sujas de sangue. Porque ele foi o quê? Covarde. Ele se preocupou com o tumulto do povo, ele se preocupou com a revolta dos judeus, ele se preocupou que César ia tirar ele do posto de governador da Judéia. O que nos preocupa? Quantas cenas, irmãos, nós contemplamos e nos contemplamos. Quantas vezes eu acredito que nós chegamos em casa revoltados com nós mesmos. Por que eu não falei? Por que eu não testemunhei? Por que eu não peguei a minha mãozinha, coloquei na cabeça dele e falei: eu te abençoo em nome de Jesus? Quantas vezes nós traímos Jesus por covardia? Continua com vontade de quebrar a cara de Judas? Que à medida que nós medimos, nós seremos o quê? Medidos. Quantas vezes, irmãos? Quem convive mais intimamente comigo sabe que sempre que entra um assunto polêmico, algum escândalo, poxa, eu fiz 10 vezes pior. Nada, nenhum tipo de traição, irmãos, nenhum tipo de traição me escandaliza. A traição de Judas hoje não me escandaliza mais. O que tem que nos escandalizar, irmãos, é um coração que não se arrepende, como o de Judas, que foi e se crucificou, se enforcou. Esses têm que se escandalizar. Esses serão escandalizados. Amém?
Será que temos sido covardes? Será que nós nos preocupamos, irmãos, que não vão gostar? Será que vamos nos preocupar que as pessoas queriam ouvir outra coisa? Será? Abre teu livro, tua Bíblia, o livro de Juízes, capítulo 14. Juízes 14, lá no Antigo Testamento. Lá também tinha traidor? Tinha. Como tinha? Juízes 14, versículo 1 ao 3. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora pois, toma por mulher. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disse: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Amém? Quem é que proibia Sansão de casar com uma filisteia? Os pais? Quem? Deus. Quando Moisés tira o povo do Egito, e Deus fala: agora vocês vão possuir a terra, lá em Deuteronômio, já foi lido várias vezes. Deus falou: não casem com as estrangeiras, porque elas vão contaminar o vosso coração. E Sansão era ungido do Senhor. Sansão foi chamado para um propósito, para um ministério. E ele traiu o seu ministério, porque as coisas que o Senhor proibia, ele gostava. O pai tentou argumentar com ele, a mãe tentou argumentar com ele. Como é que tu vai se aliançar com alguém que não tem aliança com Deus? Ele falou: não me importa o que Deus pensa, os meus olhos gostaram. Amém? Quantas coisas eu sei e tu sabe que não pode? Se está na ignorância, está na ignorância. Quem aqui está na ignorância, amém. Agora, 99,9% de quem está aqui, irmãos, já saiu da ignorância faz tempo. Mas continua amando as coisas que o Senhor proíbe. Sabe o que se chama isso? Traição, igual a de Judas. Se arrependa, não vá se enforcar. Amém? Quando nós queremos possuir as coisas que nós não podemos, irmãos, se chama traição a Deus. Por que Sansão traiu mesmo? Porque ele amou. Sansão era um romântico? Não, Sansão era um pervertido. Amém? Deus proibia se casar? Não. Deus proibia ter mulheres? Não. Deus proibia certas mulheres. Assim como para os jovens Deus proíbe, assim como para os casados Deus proíbe. Agora tem coisas que está liberado. Mas o que os nossos olhos têm gostado? Os jovens têm gostado do quê? Têm gostado antes da hora? Os casados têm gostado do quê? Qual é o corpo que tem te alegrado olhar? Qual é o corpo que te dá prazer? Posso até ser ousado aqui nessa manhã? Amém. Tem uma irmã que está vindo pouco tempo, mas ela falou que ela ama minha ousadia. Ela falou: parabéns, pastor, então eu vou falar. Ela não vai escandalizar, ninguém mais pode escandalizar. Qual é o corpo que tem te excitado? Qual é o corpo que tem alegrado os teus olhos? Não é da tua esposa? Se não for da tua esposa, é traição ao Senhor. Amém, irmãos? E tu deve entender o que eu estou falando. Algo chamado pornografia. Isso é traição ao Senhor. Amém? Sansão traía por causa disso. Vamos continuar mais um pouquinho na história dele. Capítulo 15, 16. Juízes 15, versículo 16. Sansão casou com essa mulher? Casou. Ficou com ela? Não. Deu o maior do rolo, irmãos. Deu o maior do rolo. Versículo 16 do capítulo 15. Então disse Sansão:
com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, eu feri 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendou a caverna que estava em Lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Lei até o dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém? Muitas vezes, irmãos, deixa eu escolher bem aqui a palavra. Muitas vezes, a misericórdia de Deus maqueia a tua traição, a minha traição. Só que Pedro diz que a misericórdia de Deus serve para uma coisa, para que a gente se arrependa. Quando ele fala nessa segunda carta que o Senhor não está sendo tardio, o Senhor está sendo o quê? Misericordioso. Deus não estava sendo tardio. Sansão tinha desobedecido, casou com uma filisteia, deu a maior da confusão. Os filisteus eram um povo inimigo de Deus. Eles vêm contra Sansão, Sansão com uma queixada de jumento. Eu sempre gosto de frisar, talvez tu não acredita, eu acredito. Está na palavra, eu acredito. Porque o poder não era dele, era de Deus. Quando Deus tirou a mão, irmãos, cegaram os 2 olhos dele e ele virou chacota. Com uma queixada de jumento, aquele que fica berrando ali. Sansão matou 1000 homens. E depois ele se sentiu cansado, exausto, ele já tinha traído o Senhor. Só que existe algo chamado misericórdia, que se renova a cada dia. Só que um dia a nossa ceia é chamada, irmãos. E um dia aí acaba a misericórdia, vem o quê? O juízo. Sansão clamou ao Senhor, falou: matei todos esses homens, tu me deu todo esse poder e vou morrer de sede. Deus falou: não vai morrer de sede. Fendeu a rocha e veio água. E infelizmente, talvez essa misericórdia cegou, camuflou as traições de Sansão para ele mesmo. Amém, irmãos? Não se engane. Não é porque tu clama e sai água da rocha que talvez tu não esteja em traição e tu não será cobrado por isso. Amém? Como é que eu vou saber se eu estou traindo ou não estou? Não é pelo poder que age na tua vida, é pela palavra. Se tu não tem andado conforme a palavra, se o pouquinho que nós já falamos essa manhã, se tu é covarde, se tu és ganancioso, se tu és invejoso, tu pode clamar e descer fogo literalmente do céu. Tu é um traidor. Eu posso até estar pregando. Eu consigo pregar sendo um traidor, sim ou não? Sim. Mas Senhor, Senhor, muitos dirão naquele dia: em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos novas línguas. Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, traidores. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram o quê? A iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Pecado que não é abandonado. Existe uma diferença muito grande em pecar e amar o pecado. Existe uma diferença muito grande, irmãos, em errar aqui e viver no erro. Amém? Temos isso claro? Temos isso claro? É muito diferente. E naquele dia eu não estou legal, naquele dia alguém me dá uma resposta e eu digo: vai tu. E logo já me arrependo e digo: não vai não. E tem uma diferença de eu sair todo dia de manhã, mandando todo mundo tomar naquele lugar, no trânsito. É uma diferença muito grande, isso é iniquidade. Há uma diferença muito grande. E um dia assim eu não estou tão legal, e passa alguém e eu vou acompanhando alguém, e eu digo: opa, não posso acompanhar. E todo dia eu estou acompanhando no retrovisor, olhando para os lados. É uma diferença muito grande.
É isso que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 1. Filhinhos, aquele que diz que não tem pecado, a verdade não está nele. Porque João quer dizer assim, todos somos pecadores e precisamos de um Salvador. Só que João diz assim, ó, eu não vos escrevo isso para que vocês pequem, mas quando pecares, vocês têm um advogado fiel e justo junto ao Pai, capaz de perdoar todos os pecados. Amém? Que venhamos ser, irmãos, traidores, confessos, arrependidos. Vamos continuar? Juízes 16. Sansão não usufruiu da graça. Ele continuou fazendo o que os seus olhos gostavam. Juízes 16, versículo 1. E foi Sansão a Gaza. Veja que Sansão, irmãos, onde é que ficava Gaza? Em Israel? Não, né? Não, na Filisteia. Talvez seja aquela região, na era moderna. Quando Sansão viu a primeira esposa, onde é que ele estava? Em Tina, terra filisteia. Aí agora ele vai dar uma voltinha em Gaza, a capital da Filisteia. Como tem crente que vai ou não deve ir, né, irmãos? Lugar que crente não deve estar é terra fértil para traição. Terra fértil. Ah, mas Jesus andava entre os pecadores. Sim, Jesus andava. Entrava e saía. Com toda a autoridade, irmãos. Amém? Não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir as coisas. Tem um lugar que é terra fértil para traição. Está chegando as festas de final de ano. Está chegando as festas de Natal. Está chegando as festas de confraternização de origem pagã. Vamos tomar cuidado, irmãos. Todas as vezes que Sansão traiu o Senhor, foi porque ele estava onde não era para estar. Deus não mandou ele lá. Ele era um juiz de Israel, ele era. Era ele que lutava contra os povos? Sim, mas aqui ele não foi para lutar. Ele não foi aqui como espião. Sabe por que ele foi a Gaza? Porque ele achava as mulheres filisteias lindas. Versículo 1, vamos lá. E foi Sansão até Gaza, e viu ali uma mulher, o quê? Prostituta. E Sansão entrou a ela. Entenderam, né? Pula para o versículo 4. Juízes 1, 4. E depois disso, Sansão não parava. E depois disso, aconteceu que ele se afeiçoou, se apaixonou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Amém? E aqui foi o fim de Sansão. Amém, irmãos? Cuidado. Cuidado para que talvez o pecado praticado, a traição praticada, não vire uma paixão louca, um amor incontrolável. Quantos traíram ao ponto de abandonar, irmãos? Quantos tu não tem mais visto no nosso meio? Aí tu vai dizer, porque não veio no culto trair o Senhor? Sim. Quem instituiu a igreja? Quem instituiu o congregar? Quem instituiu a comunhão? Quem instituiu exortar uns aos outros? Quem instituiu confessar as vossas culpas uns aos outros? Quem instituiu ter as coisas em comum? Quem? Eu? Jesus. A partir do momento que a pessoa não quer isso, ela está traindo quem, irmãos? O Senhor. Seja por esses itens que nós falamos. Os olhos, o cansaço, os lazeres, os prazeres, a covardia, a ganância, a inveja, seja o que for. Graças a Deus que estamos aqui. Graças a Deus que ainda estamos. Quando ainda estamos debaixo da misericórdia, embaixo da correção, nós temos a chance de nos arrepender. Mas veja que Sansão foi, casou com uma, se relacionou com uma prostituta, e no final de tudo ele se apaixonou por Dalila. E a Bíblia diz que Dalila, aquela que ele se apaixonou, conseguiu desvendar
o segredo do coração dele, irmãos. E ali foi o fim dele. Perdeu aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Furaram os seus 2 olhos, como eu falei, e colocaram ele para puxar um moinho, fazer o serviço de um boi. E as pessoas zombavam dele. Amém, irmãos? Por que Deus permitiu? Porque Deus é justo. Amém? Foi Deus que traiu Sansão? Não. Foi Jesus que traiu Judas? Não. Eles decidiram. Nós muitas vezes decidimos trair o Senhor. Abre a tua Bíblia agora no livro de 1 Reis, capítulo 11, segura ali. Segundo a Bíblia, quem foi o homem mais sábio dessa terra? Salomão. Traiu o Senhor. Sabedoria, irmãos, não é garantia nenhuma que tu nunca vais trair o Senhor. A garantia que tu não vais trair o Senhor se chama temor ao Senhor. A garantia que tu nunca vais trair o Senhor é obediência à palavra. Eu queria te motivar nessa manhã, irmãos, que se tu lê aqui que tem que fazer, faça. Se tu lê aqui que tem que parar de fazer, por favor, deixe de fazer. Se tu lê aqui que tem que dar, dê. Se tu lê aqui que tem que reter, retenha, irmãos. Amém? A traição se constitui quando nós quebramos aquilo que Deus estabeleceu. Salomão, o homem mais sábio da terra. Quem deu essa sabedoria para ele? Os doutores dessa terra? Não, Deus. Quem ungiu ele rei sobre Israel? Deus. Quem deu toda a riqueza e glória? Nunca houve nem haverá outro tão glorioso como Salomão? Deus. Deus amou ele por amor de seu pai Davi. Deus deu tudo a ele. Deus já sabia que ele ia trair? Sabia. Isso se chama graça. Também se chama mistério de Deus. Deus querendo ser glorificado, sendo reconhecido. E Salomão, irmãos, assim como Sansão, como Judas, como os sacerdotes, como Pilatos, traiu o Senhor. E o rei Salomão, versículo 1, o rei Salomão amou muitas mulheres, o quê? Estrangeiras. Amém? Veja que aqui o texto deixa de fora as israelitas. Ele poderia, naquela época, amar muitas mulheres judias, israelitas, estrangeiras não. Amém? Só que o coração dele era insaciável. Se tornou tão sábio que achou que era mais sábio que Deus. Se tornou tão sábio que achou que as alianças que ele ia formar com os seus casamentos ia garantir que nunca ninguém iria perturbar o reino dele. Amém, irmãos? Salomão amou muitas mulheres, o quê? Estrangeiras. Isso além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidonas e etéias. Presta atenção no versículo 2. Das nações que o Senhor Deus tinha dito aos filhos de Israel, não entrarás a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, elas vão perverter o vosso coração para seguir outros deuses. Olha agora, a estas quem, irmãos? A essas que o Senhor proibiu, a essa atitude que o Senhor proibiu, Salomão se uniu com amor. É impossível agradar dois senhores. Amém? É impossível amar muitas mulheres e amar o Senhor. É impossível amar os prazeres dessa terra, irmãos, e amar ao Senhor. Ah, mas tu não gosta de ir no shopping? Gosto. Tu não gosta de ir para a praia? Gosto. Tu não gosta de andar de cavalo? Gosto. Mas eu amo o Senhor. Bota na minha frente uma coisa e outra, eu escolho o Senhor. Amém?
E quantas vezes nós escolhemos essas coisas? Ah, tu não gosta de trabalhar e ganhar dinheiro e comprar um carro? Gosto, mas eu prefiro o Senhor. Às vezes, nas minhas conversas com a minha esposa e com alguns irmãos, saem alguns assuntos, eu digo, opa, calma aí. Antes de ter um negócio, eu sou pastor. E não vou deixar de ser. Amém? Amém? Estou trabalhando igual um doido, estou dormindo 3, 4 horas por dia. Não durmo 10 horas. Porque eu amo o Senhor, irmãos. É cansativo estar aqui de manhã? É cansativo dormir às 2 da manhã e acordar às 5? Mas eu amo o Senhor. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque se eu deixar de amar, eu vou me tornar um traidor. Eu não creio que Deus me deu para tal coisa. E por covardia, por cansaço, por amar esse mundo, eu vou deixar de fazer, irmãos? Não. Amém? Tenho maturidade para entender isso. Eu não estou acusando quem não veio no culto. Eu só estou dizendo que se não veio porque amou qualquer outra coisa, é traição. Se não veio porque amou a sua carne que está cansadinha, é traição sim ao Senhor. Desculpe a minha ousadia daqui para frente. Não sei os motivos e não vou perguntar os motivos. A traição não é para mim. Eu prego para 1 ou para 100. Só que a Bíblia é bem clara, somos um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, leia em casa. 1 Coríntios capítulo 12, se tu esquecer depois eu te falo. Leia umas 50 vezes, aí tu vai entender. Paulo diz que somos um corpo, membros uns dos outros, indispensáveis uns aos outros. Amém? Poxa, mas eu sou tão importante no corpo? És. Eu faço falta se eu não venho? A palavra diz que faz. Lá em 1 Coríntios diz que se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro deixa de vir, todos sentem a sua falta. E não no sentido de saudade, irmãos. No sentido de talvez algo não foi ministrado. Amém? Isso se constitui uma traição ao Senhor. O que temos amado? Olha quantas coisas Salomão tinha para amar, irmãos. Tudo aquilo que Deus tinha dado foi tirado. O reino foi tirado dele. Por misericórdia Davi, antes que tu questione, ele continuou reinando até morrer. Só que aqui na minha Bíblia está registrado que ele morreu assim. O que vai acontecer com ele? Não me interessa, não sei como é que Deus vai julgar os judeus, não me interessa. Só que aqui diz, irmãos, aqui conta a história que ele fez vários altares. E depois diz no capítulo 41, quanto ao mais atos de Salomão e tudo que ele fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que ele reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E não fala que ele se arrependeu. Amém? Vamos tomar cuidado. Talvez se nós chegarmos ao nível de amar, às vezes não tem mais volta. Ou se tiver volta, é mais difícil. Quantas vezes eu confronto uma pessoa e tu consegue ver nas atitudes dela que ela não se arrependeu? Sabe por quê? Porque ela está apaixonada por aquilo. Eu não me refiro a pessoas, me refiro a atitudes. Quantas vezes a pessoa vem aqui e ouve a palavra e ela continua com a mesma convicção dela? Porque ela ama aquela convicção dela. Porque ela é orgulhosa, porque ela é covarde, porque ela é ciumenta, porque ela é vaidosa, porque ela é cheia de si. Traidor do Senhor, assim como Judas que tu queria quebrar a cara no início do culto. Abre a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2. Agora não é evangelho, agora é carta, mais lá para o final, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? João não manda, irmãos, tu não ir no shopping. João não diz que não é para tu comer pizza. João não diz que tu não podes usufruir das coisas desse mundo, dessa terra. O que João diz é, não ames o mundo. Não ame as coisas que tem no mundo. Porque aquele que ama o mundo, as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Amém?
O problema é amar. Aquele que nós amamos, irmãos, é aquele que nós estaremos aliançados. Aquele que nós amamos é aquele que nós vamos dar o nosso último fôlego. Aquele que nós amamos. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Tu ama a tua esposa? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Tu consegue ficar muito tempo longe dela? Consegue ficar muito tempo longe dela? Então tu ama ela. Então tu ama ela. Se tu não consegue ficar e nem sente falta, tu não ama ela. Tu consegue ficar bastante tempo longe do Senhor? Como é que nós nos aproximamos do Senhor? Vamos lá. Vindo ao culto, tu vai dizer, né? Vindo ao culto. Orando. Havia diz que Jesus, quando ele terminava, Jesus provavelmente trabalhava umas 14 horas por dia. Ele começava de manhã bem cedinho e ia até o pôr do sol. Com certeza o maior exemplo de amor ao Pai foi Jesus. Os discípulos iam dormir, porque estavam cansados. Eles acompanhavam Jesus, e Jesus era incansável, não porque ele era Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele habitou num corpo igualzinho ao teu. Ele chorava, tinha fome, sono, ele tinha sono. Mas por que Jesus, em vez de dormir, irmãos, ele ia orar ao Pai? Porque ele amava o Pai. Amém? Ele tinha saudade do Pai, ele não conseguia ficar longe do Pai. Ele ia para os lugares calmos, desertos. Por isso que ele ia para o monte. Não porque no monte é sagrado. É porque no monte ninguém ia incomodar ele. Ele amava o Pai. Será que nós temos amado Deus, irmãos? Ou se nós conseguimos ficar uma semana inteira sem orar. Aí nas quartas tem uma reunião para mulheres orar e nas sextas uma para os homens. Nós não viemos. Não quero saber o motivo. Cada um tem o seu. Se for justo, se justifique diante de Deus. Se não for justo, se peça perdão e deixe de ser traidor. E nós também não viemos orar. Ah, mas eu posso orar em casa. Pode orar em casa e deve, ora em casa. Só que o Pai instituiu a comunhão, orar uns pelos outros. Mas eu não venho. Será que eu amo a Deus, irmãos? Amém? Se eu amo a Deus, eu quero estar perto de Deus. Se eu amo a Deus, eu quero estar perto de quem? Dos meus irmãos. Porque aquele que não ama o seu irmão nunca viu Deus. Vamos refletir nessas coisas também, irmãos. Se eu não amo o Senhor, é porque, sim, matemática é exata, 1 mais 1 é 2. Se eu não amo o Senhor, é porque eu amo o mundo. Judas amou o mundo. Sansão amou o quê? O mundo. Salomão amou o quê? O mundo, as suas alianças militares. Pilatos amou o mundo. Os sacerdotes judeus amaram o quê? O mundo. Ficaram com inveja de Jesus. Ele ia destronar eles todos, mas ia levar eles para o céu. Amém, irmãos? Vamos continuar lendo mais 2 versículos. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Olha qual é o problema que tem no mundo. Não são as coisas que tu podes comprar com o teu dinheiro lícito, nem os lugares lícitos. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas ela é do mundo. O mundo passa, os desejos passam, mas aquele que o quê? Faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém, irmãos? Vale a pena não ser traidor. Vale a pena não trair o Senhor. Vale a pena amar o Senhor. Porque aqueles que amam o Senhor, aqueles que fazem a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Como o irmão muito bem colocou hoje de manhã. É a palavra. Fonte de vida inesgotável. Aí eu não acredito na Bíblia. Irmãos, eu não sei no que tu vai acreditar. Não existe salvação fora da Bíblia. Não existe essa, que para alguns é uma historinha, fora da Bíblia. É na Bíblia que temos que acreditar. Se somos cristãos, nós temos que acreditar desde a capa, de uma a outra.
Só existe cristianismo, meu amado, porque existe Bíblia. Esse aqui é o nosso manual. É aqui que nós encontraremos a vontade do Pai. É aqui que encontraremos que temos que estar juntos. Amém? Abre a tua Bíblia agora. Eu quero citar alguns exemplos a mais ainda de traição. Atos 5. Atos capítulo 5, versículo 3. Vamos ver alguém que traiu Jesus. Já ouviu falar de Ananias e Safira? Já ouviu? Atos 5, 3. Disse então Pedro: Ananias, por que, presta atenção, Ananias, por que te encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes à parte o preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava no teu poder? Porque tu formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Não traísse nós apóstolos, traísse quem? Deus. Olha o versículo 5. E Ananias, ouvindo as palavras de Pedro, caiu e expirou. E houve grande temor sobre todos os que isto ouviram. Amém? Que cenário é esse? Esse é o cenário onde a igreja primitiva estava brotando e nascendo. Onde havia escrito todos aqueles que criam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, e eles tinham o desejo de vender todas as suas propriedades, trazia aos pés dos apóstolos e eles administravam entre os necessitados. E Ananias e Safira, esse casal fez a mesma coisa, mas não por amor ao Senhor. Eles fizeram por soberba, porque eles também queriam mostrar que eles também iam dar. Fizeram por ganância. Amém? Por que temos dado as nossas ofertas, irmãos? Porque todo mundo dá? E as ofertas que nós temos dado, as ofertas que nós temos declarado, realmente é a oferta que declaramos? Amém? Será que é, irmãos? Será que muitas vezes falamos, Deus sabe, Ele sabe o teu coração, cuidado, Ele sabe. Eu não dou porque eu não posso. Não pode, não dê, pelo amor de Deus. Agora tu não pode, será que tu não dá porque tu tens guardado para ti? Para as tuas preferências? É traição ao Senhor, irmãos. O problema aqui, irmãos, não era o dinheiro. Pedro falou, Ananias, a propriedade era tua, meu camarada. Era tua, se tu não vendesse, era tua. E se tu vendesse, tu podia dar só uma oferta de 0,1%. Agora tu mentisses ao Senhor. Tu chegou aos pés dos apóstolos e falou, está aqui. Eu vendi minha propriedade, está 100% aqui. Motivado por ganância, motivado por orgulho, por soberba, motivado em tocar trombeta. Cuidado, irmãos. Qual tem sido a motivação das nossas ofertas? Tocar trombeta? Mostrar para todo mundo que nós damos? Mostrar que damos muito, quando às vezes pode ser até menos que todo aquele que dá menos que tu? Vamos cuidar, irmãos, nas coisas que nós temos amado. Ananias e Safira amaram o quê? A soberba, a ganância. Caíram morto. Eu já fiz tanta coisa e não morri. Pois é, graça. Amém? Mas a Bíblia diz que aquele que vem, virá. E o dia que ele vir, irmãos, será para operar o juízo. Exemplo de traição. Abre agora em Hebreus 13. Eu relutei em colocar essa, mas eu vou falar. Hebreus 13. Isso aqui, na verdade, tu deveria ter lido já várias vezes e colocado no teu coração. Mas me perdoe, irmãos, quem se sentiu ofendido. Me perdoe quem se sentiu ofendido. Mas tu ama tão pouco o Senhor que tu não lê a Bíblia.
Tu ama tão pouco o Senhor que tu não queres saber o que Ele tem para ti. As promessas que Ele tem para ti, os caminhos que Ele tem para ti, estão na Bíblia. Só que talvez tu ama mais outras coisas. Hebreus capítulo 13. Dos irmãos que estão congregando aqui mais tempo, seja sincero. Quem aqui já tem o hábito, não de vez em quando, o hábito de ouvir as pregações do YouTube? Tem o hábito de ouvir as pregações do YouTube? Não dá tempo, eu sei que não dá tempo. Não dá tempo, né, irmão? Não dá. Tem um irmão que às vezes ele vem me perguntar algumas coisas, eu digo para ele, está lá no YouTube, ouve lá, irmão. Ouve lá, está lá no YouTube, já preguei sobre isso aí. Mas às vezes não dá tempo. Será que não dá tempo? Dá tempo. É uma hora de pregação, uma hora menos de sono. Amém, irmão? Amém, irmãos? É uma hora menos de sono, dá para ouvir uma pregação todo dia, se quiser. Hebreus 13, versículo 17. Olha o que diz aqui. Perdão, 16. Só relembrando, quem é que escreveu Hebreus? Quem? Paulo, provavelmente. Quem inspirou Paulo? Essa tu sabe. Quem? Quem? Deus. Irmãos, não fui eu que escrevi Hebreus, até que eu queria, mas não foi. Não vou ter esse galardão. Então, Paulo escreve aqui. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então Paulo diz, olha, não se esqueçam da caridade, do amor, das cestas básicas, de socorrer um irmão que está em necessidade, de ajudar a pagar uma conta de luz de algum irmão que vai ser cortada, né? Ele fala, não se esqueçam disso. Esses sacrifícios, Deus se agrada. Amém? Não são outros sacrifícios, são esses sacrifícios. Se nós esquecemos da comunicação, se nós esquecemos da caridade, se nós esquecemos dos nossos irmãos, nós somos traidores do Senhor. Versículo 17, era isso que eu não ia ler, mas eu vou ler. Obedecei. Estão acompanhando aí? Já leu? Já leu? Obedecei a vossos pastores e se sujeitem a eles, porque eles velam por a sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eles façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Se tu por qualquer motivo não obedecer teu pastor, tu és um traidor do Senhor. Sim ou não? Aqueles que velam pela tua alma. Já falei várias vezes, se em algum momento tu achar que o que eu prego não é velando pela tua alma e interesse próprio, pede uma carona e sai correndo. Ou pega o teu carro e sai correndo. Amém, irmãos? Aqueles que velam pela alma. Aqui diz, irmãos, se eu pregar aquilo que não vai velar pela tua alma, se eu pregar aquilo que não vai exortar a tua alma, eu serei cobrado por isso. Amém? Então, por isso que eu decidi já faz algum tempo, não pregar o que os outros querem ouvir. Eu vou pregar o que nós precisamos ouvir. Porque eu serei cobrado disso, irmãos. A tua alma seria cobrada de mim. Se eu viesse aqui e dissesse, somos todos filhos de Deus amados. Continuemos assim, de mãos dadas. Estamos aqui no culto e isso é suficiente. Estamos aqui, somos melhores do que os que não estão. Não, irmãos. Talvez não traímos em uma coisa, mas traímos em outra. Talvez não estávamos fazendo nada do que foi listado, mas não temos obedecido aqueles que Deus instituiu para estar. Não para ser, para estar. Deus não me instituiu para ser nada, Ele me instituiu para estar pastoreando. Amém, irmãos? Pode ter certeza que o intuito
é velar pela tua alma. Fazer que de alguma maneira tu vá e eu vá também. Porque se tu não for por omissão minha, eu também não vou. Se tu for por omissão tua, não minha, eu vou. Amém, irmãos? E se eu for omisso e tu não for, tu vai. Vamos prestar atenção nessas coisas, irmãos. Sabe, a traição de Judas não foi a única. Não sinta, peça perdão a Deus por tu ter vontade de ter surrado ele. Peça perdão. Só existe um juiz, só existe um legislador, o Senhor. O Senhor já julgou Judas. Se preocupa contigo. Cuide para que tu não sejas achado traidor. Cuide para que tu não sejas julgado e condenado como traidor. Uma coisa eu te garanto, irmão: traidor não vai herdar o reino dos céus. Amém? Eu não estou pedindo obediência cega, irmãos. Eu não peço obediência às minhas filosofias. Mas começa a perceber um pouquinho mais. Começa a dar um pouquinho mais de ouvido às coisas que nós temos falado. Se eu precisar chamar a tua atenção, não fica bravo comigo. Cada vez que eu sinto que tu não gosta, irmãos, em vez de eu fazer com alegria, realmente a gente geme. Eu me entristeço. Isso não me aproveita. E será que daí o erro está em mim ou está em ti? Aqui diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Eu já fui pastoreado. Não fui pastor a minha vida inteira. E quem conviveu comigo sabe a minha conduta qual era. Amém? Me ensinava um monte de mentira, mas eu obedecia. Me submetia. Não estou dizendo que vocês têm que se obedecer à mentira. Examine as Escrituras. Se procede, não procede. Procedeu, obedeça. Amém? Para a gente finalizar, Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal, para gastar em vossos deleites. Então Tiago escreve uma carta para a igreja, chamando eles de quê? Traidores. Falo, vocês guerreiam, vocês lutam, vocês brigam, vocês têm inveja, vocês tentam conquistar e não conquistam nada. Porque o que vocês deveriam fazer, vocês não fazem. Vocês deveriam orar e clamar e pedir, e vocês não pedem. E aqueles que pedem, pedem errado. Pedem segundo esse mundo, segundo os prazeres desse mundo. Olha o versículo 4. Vê se não é de traidor que ele chama eles. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras. O que é um adúltero? Um traidor. Adúlteros e adúlteras. Não sabem vocês que a amizade desse mundo é inimizade contra Deus? Portanto, conclusão: qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz o quê? A Escritura. Olha o que Tiago vai fazer, irmãos. Tiago confronta eles, que eles não estavam tendo uma intimidade íntima e exclusiva em Deus, chama eles de traidores e fala assim: será que é em vão? Vocês não atentaram o que está escrito na Escritura? Que Deus tem ciúme de vocês? Que Deus quer exclusividade, que Deus quer fidelidade, que Deus quer um relacionamento exclusivo. Não é isso que ele cita ali, irmãos? Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vocês habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele o que? Fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, que amam a Deus e amam o mundo. Purificai o vosso quê? Coração. Senti as suas misérias, lamente, chore. Converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e o Senhor te exaltará. Amém, irmãos? Tem chance para o traidor nessa manhã, graças a Deus. Teve chance para mim? Quantas vezes traiu o Senhor? Quantos anos traiu o Senhor? Por quê? Porque eu amei o mundo. Porque eu amei o dinheiro fácil. Porque eu amei as mulheres proibidas. Porque eu amei a minha valentia. Quantos anos eu traí o Senhor, irmãos? Até que eu resolvi reconhecer a minha miséria. Até o momento que eu decidi me achegar ao Senhor, resistir ao diabo, dizer não mais. Eu vou ficar insistindo, irmãos, até Jesus voltar. O diabo só tem um poder na tua vida, dizer pega, dizer faz. O único poder dele, irmãos, é te enganar, te seduzir. Dizer é melhor do que o que Deus tem. Diga para ele, é mentira. Se achegue a Deus, irmãos. Se essa palavra tem te confrontado e te confrontou nessa manhã, se o teu tipo de traição é diferente, mas é traição, se achegue a Deus nessa manhã. Não encerre o teu coração. Não cerre o teu coração. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Mas Ele dá o quê? Graça aos humildes. Sabe o que é graça? Ele vai te dar o que tu não merecia. Tu não merecia o perdão dessa traição. Eu não merecia o Senhor ter me perdoado de tantas traições a Ele. Mas quando nós nos humilhamos e reconhecemos, irmãos, que não deveríamos estar fazendo, nós fizemos. Que desagrada o Senhor, que Ele tem ciúme. Ele nos dá graça. Ele derrama sobre nós um favor que nós não merecíamos. E Ele nos exalta. Amém? Transforme a tua alegria em tristeza. Ah, mas eu gosto tanto de ser assim, tenho todas as minhas convicções, isso me dá tanto prazer. Sim, irmãos, o pecado dá prazer. E para aqueles que têm mais dificuldade de entender, não fique apenas no pecado que tu não tem. Não fique apenas nos pecados cabeludos. Lembre de todos os que foram citados aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Que a gente consiga realmente se achegar a Deus. Que a gente consiga realmente deixar de ter o nosso coração dobro, dividido. Decida amar o Senhor. Vai criando na tua cabeça todo o conceito de amor que tu tens nessa terra. Todo o conceito de amor que tu tens nessa terra, transfere para o Senhor. Fica criando situações na tua mente, das coisas que tu ama. Se o Senhor chegar do lado e dizer eu ou isso, quem tu escolhe? Quem tu tens escolhido? Permita que o Espírito Santo, irmãos, te mova nesse momento, te confronte nesse momento. Temos amado quem? Temos sido fiel a quem? Amém, irmãos? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer julgamento, nós lemos a palavra nessa manhã. Tiago amava aqueles irmãos. Eu amo cada um que aqui está. Tiago chama eles de adúlteros e de adúlteras. Amém, irmãos? Tinha exceções? Tinha. Temos exceções? Temos. Mas mais uma vez você usado, irmãos. Hoje, nesse momento, existem adúlteros e adúlteras no nosso meio aqui. Eu não estou falando quem ficou em casa. Aqui nesse templo, nessa garagem. Eu conheço um pouquinho a vida de vocês e Deus conhece ainda mais. Temos sim adúlteros e adúlteras no nosso meio. Vamos nos arrepender nessa manhã. Vamos pedir para que o Senhor nos exalte, nos dê graça. Amém?